Bom dia, irmãos. Momento precioso, né, de louvor, de adoração. Glória a Deus. Deus já tem falado conosco, comigo, desde que começou, desde o café. Na verdade, né, se a gente for considerar o texto, desde que amanheceu o sol, desde que o dia começou, os céus têm proclamado aí a glória de Deus. E nós que estamos distraídos, desatentos e muitas vezes não percebemos. Queria te convidar para abrir a Bíblia em Hebreus 11, se você está com a sua Bíblia aí. Hebreus 11 é a galeria dos heróis da fé. E hoje nós vamos falar de alguns desses heróis, mais especificamente sobre a vida de Abraão e Isaque. Diz assim: pela fé Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual é o arquiteto e o construtor, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, até a própria Sara, que era estéril e de idade avançada, recebeu o poder para conceber um filho, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Portanto, também de um homem já sem vigor físico nasceu uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e incontável como a areia na praia do mar. Todos esses morreram mantendo a fé, sem ter recebido as promessas, mas tendo-as visto e acolhendo-as de longe, declararam ser estrangeiros e peregrinos na terra. Amém? Pai, nós lemos a Tua palavra, nós sabemos que a Tua palavra ela é viva e ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e ela é apta para discernir, Pai, dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e as intenções do coração. Oramos, Pai, para que a Tua palavra cumpra o bom propósito na vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, Abraão é fácil e é difícil falar dele. Por quê? Porque se você for ver, tem muitos momentos chaves na vida de Abraão. Ele é considerado pai da fé. Abraão, pai da fé. A palavra vai dizer que em Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas ou benditas. Eu, você, a minha família, a sua família, todas as famílias abençoadas em Abraão. Mas o mais interessante aqui, na galeria dos heróis da fé, é que Abraão, esse homem de Deus, ele não está no rol dos heróis da fé sozinho. Quem está junto com ele nos heróis da fé? Sua esposa, Sara. Quem mais está com ele nos heróis da fé? O seu filho Isaque. E o seu neto Jacó. Ele não era só um homem de Deus. Ele era um homem que tinha uma família de Deus. Ele não era um popstar sozinho. Ele era um homem que vivia com todos os seus a promessa que havia recebido de Deus. Isso é muito bonito. E esses dias eu vi uma frase dizendo: a era dos homens de Deus está acabando. E aí eu não entendi. Porque muitas vezes a gente está acostumado com grandes homens de Deus. Ao Billy Graham. Quem conhece Billy Graham? Conhece? E a esposa dele, vocês conhecem? É assim. E vários outros homens. Vários. A gente conhece o homem, mas a gente não conhece a família. E essa frase que eu vi estava escrito: a era dos homens de Deus está acabando. Está surgindo a era das famílias de Deus. Deus ele não tem compromisso só com o homem. Ele tem compromisso com a família.
E isso é muito bonito. E Abraão, ele recebe uma promessa e ele vive coisas incríveis na sua vida. Ele vê a sua esposa. Primeiro, ele sai de uma terra e vai para um lugar sem saber para onde estava indo. Imagina você, sai da onde você está hoje e vai para um lugar, para onde? Para onde eu vou te mostrar. E ele sai. E depois, ele, mesmo velho, mesmo em idade avançada, mesmo com a sua esposa em idade avançada, mesmo com a sua esposa sendo estéril, ele recebe um filho. Uau! Ele gera com idade avançada. Isso é um milagre. E a vida dele é vida de milagres. Ele é abençoado por muitas bênçãos. Ele é próspero. Ele é apostólico. Mas a Bíblia diz que ele morreu sem alcançar a promessa. Daí você pensa, como assim? Ele alcançou o filho dele. Ele prosperou. Ele foi para onde Deus mandou. Mas ele morreu sem alcançar a promessa. Por quê? Porque a esperança última do coração de Abraão não era o filho Isaque. Era uma terra, era um lugar, uma cidade cujo arquiteto e o edificador era o próprio Deus. E isso impactou Abraão de forma tão profunda, essa ideia de uma nova terra, essa ideia de um lugar, que capacitou ele para que ele vivesse aqui nessa terra como se fosse uma terra estranha. A promessa de Deus para Abraão, quando Deus chama Abraão pela primeira vez, não é: ei, Abraão, eu vou te dar um filho. É: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela. Eu vou fazer de ti uma grande nação e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa foi a promessa inicial de Deus a Abraão. E Abraão, mais tarde, depois, quando Deus o promete Isaque, é no momento que Abraão está dizendo: Senhor, eu não tenho filho. A minha descendência vai ser contada a partir do meu servo, Eleazar. Então, Abraão, quando entendeu a promessa de Deus, ele estava vendo que havia um caminho para que ela se cumprisse por meio do servo e não do filho. Mas ele entendeu, sobretudo, que a promessa não dizia respeito apenas a Abraão, porque a promessa não é: eu vou te dar o filho, eu vou fazer de ti uma grande nação e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa que Deus dá a Abraão não é uma promessa individual, não é uma promessa para tampar um buraco, uma carência que ele tem. Não é uma promessa do tipo: olha, eu estou vendo que Abraão ele não tem um filho e ele se sente mal, então eu vou dar ele um filho. Não, a promessa dele é: ei, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não tinha a ver só com ele, tinha a ver com todos nós. E assim também é com várias outras promessas feitas por Deus. Então, por exemplo, quando Ana está orando e pedindo um filho, ela chora e o Senhor dá a ela um filho. E o que ela faz com o filho? Ela devolve o filho para Deus. E o filho dela, quem foi? Foi o profeta Samuel. E era o profeta que ungiria o rei Saul e o rei Davi e inauguraria uma nova etapa na vida do povo de Deus. Então o filho tinha a ver com Ana ou tinha a ver com o povo? O filho, a promessa, não tinha a ver com Ana somente. Eu não estou dizendo que Deus não se preocupa com as questões individuais. Mas Deus promete visando um povo. Ei, Abraão, eu vou te dar um filho, mas é para abençoar a terra inteira. Ei, Ana, tudo bem, eu te dou um filho, mas ele vai abençoar toda a nação. E eles entenderam que não se tratava sobre eles, mas sobre algo muito maior. Qual que é o problema? Hoje a gente vive num tempo de privatizar as promessas de Deus. Quais promessas de Deus você está preocupado que se cumpra? Aquelas que dizem respeito a você. Aquela música, né? Hoje o meu milagre vai chegar, eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago na cruz
me dá a vitória para mim nessa hora. Entendeu? A gente pega as promessas de Deus que tem a ver com o povo, com uma nação, com todos, com a igreja, com a comunidade e privatiza. Somos privatizadores das promessas. Pegamos aquilo que é para todos e tornamos individual para nós, porque vemos tudo da nossa perspectiva. E o que o Bruno falou aqui? Contra a cultura, loucura. Fala isso aqui lá no mercado de trabalho que o Bruno falou. Qual que é a regra lá? Cada um por si, Deus por todos. Então, isso é totalmente contrário àquilo que nós pensamos. Pensar no coletivo não é natural. Eu tento ensinar para os meus filhos, 2 anos. Judá, divide com seu irmão. É meu. É meu. Ontem ele estava brincando, tinha 3 caixas de sabonete. Aí o Davi pegou as 3. Aí o Judá pegou uma. O Davi falou assim, é meu, tantão. Ou seja, ele quer um tanto, ele quer tudo para ele. E isso não está só dentro das crianças. Isso está dentro de mim, dentro de você. Eu quero para mim. E o outro? O outro quer para o outro. Eu preocupo comigo, você com você. E assim o mundo anda, assim a terra gira. Mas Deus tem uma proposta diferente para nós. Ele chama Abraão dizendo, Abraão, em você serão benditas todas as famílias. A promessa que eu tenho para você não diz respeito a suprir aquilo que você precisa. Diz respeito também a abençoar todo um povo. Essa história é o começo da história de Abraão. É uma família que vive por uma promessa e que essa promessa afeta eles de maneira tão profunda, tão especial, que eles vivem nessa terra como se estivessem em uma terra estrangeira. Eles são uma família, como a série que a gente está estudando, que viveu no centro da vontade de Deus, pela fé em uma promessa. E eu queria tirar algumas lições da vida dessa família para que a gente aprenda como viver no centro da vontade de Deus. Será que é fácil viver no centro da vontade de Deus? A gente ora as coisas e não pensa a consequência lógica do que a gente está orando, né? Senhor, eu quero viver no centro da tua vontade. Amém. E aí Deus ouve do céu e muda tudo. Tá bom, Felipe. Então você está me dizendo que não quer viver de acordo com a sua própria vontade, mas de acordo com a vontade do alto. Tudo bem. Essa é uma oração perigosa. E qual é o primeiro passo para a gente viver uma vida no centro da vontade de Deus? Qual é o primeiro passo para a gente viver uma vida no centro da vontade de Deus? Tem um texto em Romanos 12, você pode abrir aí, que é conhecido, né? Se você quer viver no centro da vontade de Deus, se você quer viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, você tem que fazer algo. E aí, imediatamente, a gente pensa, renovação da nossa mente. Mas tem algo antes, eu queria mostrar, ler com vocês. Abre aí, Romanos 12. Versículo 2. Romanos 12, 2 diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer viver no centro da vontade de Deus? O primeiro passo não é renovar sua mente. O primeiro passo é: não se amolde ao padrão deste século. Não se amolde ao padrão deste século. É fácil não se amoldar ao padrão do século, irmão? Agora pensa no desafio de ser peregrino. Abraão é um peregrino.
Você tem que viver a sua vida não se amoldando ao padrão. Só que você sai da sua casa e vai para o meio de outro povo. Esse é o perigo de ser peregrino. A chance do peregrino, do estrangeiro, absorver a cultura do lugar onde ele está é enorme. Por isso Deus teve o cuidado de falar com o povo de Israel: ei, vocês vão entrar na terra que eu te falei, mas eu quero te falar uma coisa: limpa a terra primeiro. Elimina todo mundo que estiver lá. Por que, Deus? Porque se você viver com aquele povo, porque se você se der em casamento com as mulheres daquele povo, a chance de você se amoldar à cultura deles, de muitos deuses, de idolatria, de sacrifício humano, de crianças, é muito grande. E Deus envia Abraão, sai da sua terra e vive como peregrino. Tem uma pesquisa que diz que se uma família, vamos supor, uma família brasileira, a gente muda, eu e a minha família mudamos e vamos morar lá na Índia. A chance de a próxima geração viver de acordo com a cultura indiana e não brasileira é enorme. Por quê? Porque a gente tende a se adaptar à cultura que estamos. E esse é o desafio de Abraão. Ele precisa viver num povo que não é o dele, mas ele precisa guardar uma forma de viver num povo que não é o dele, que é conforme a do Senhor. É o que o Bruno disse, a gente precisa viver numa sociedade hoje que é extremamente individualista, mas com os valores de uma sociedade superior, com os valores diferentes. Isso é um desafio tremendo. Porque a cultura, irmão, a palavra cultura vem de cultivo, de culto. É aquilo que a gente faz, é aquilo que a gente não precisa se esforçar para fazer. É natural, vem de dentro. E aí a gente precisa viver numa cultura individualista com os valores totalmente diferentes, e isso não é fácil. Para fazer isso, precisamos ser intencionais. E isso é muito significante. Uma das coisas que Deus fala para Abraão é: Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Deus está falando: Abraão, eu sei que você vive num lugar como estrangeiro. Eu sei que esse povo tem um modo de viver. Mas quanto a você, Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. E esse é o nosso desafio. Viver num lugar completamente hostil, viver numa cultura completamente diferente daquela que é a nossa e não se perder. E daí Deus fala: ei, vocês são sal da terra. Ei, vocês são a luz do mundo. Ei, as suas obras precisam brilhar entre os homens. Então Deus está mandando a gente para um lugar para a gente demonstrar nesse lugar a nossa essência, a nossa cultura. E não para que a gente absorva a cultura desse lugar. Por quê? Porque se o sal não salgar, para que ele serve? Para ser jogado no chão, pisado pelos homens. Agora uma pergunta. Quando alguém olha para a sua vida, para a minha vida, quando seus filhos olham para você, eles percebem em você uma família diferente? Será que se você chegar no seu filho e perguntar: filho, me diz uma coisa, você acha que a nossa família tem alguma coisa diferente das demais? Porque o menino observa, né? O que ele diria? Porque se seu filho, ou se qualquer outra pessoa disser: ah, cara, vocês são bem normais, isso quer dizer que você se amoldou ao padrão desse século. E desse jeito você não vai experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Isso é igual um peixe no aquário. O peixe não sabe que está na água, ele só está na água. E muitas vezes nós, no meio dessa cultura, somos como um peixe.
Por que a gente usa a expressão peixe fora d'água? Ele é diferente. Quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu? O peixe fora da água ou o peixe dentro da água? Porque se somos peixe dentro da água, a chance de experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é mínima. É zero. E parece que Abraão entendeu isso, que a cultura faz diferença. E é por isso que Abraão, quando vai conseguir uma esposa para o seu filho Isaac, o que ele fala? Ele chama o seu servo mais fiel, e fala: ei, eu estou ficando velho. Meu filho não casou ainda. Põe sua mão aqui debaixo da minha coxa. Era a forma de fazer um juramento. Vai lá no meu povo e busca de lá uma esposa para o meu filho, para que ele não se case com as mulheres desse povo. E aí o servo vai e conhece Rebeca. E traz Rebeca. Isaac se casa com ela. Deus de Abraão, Deus de Isaac. Quando Jacó, filho de Isaac, vai casar, sabe o que ele faz? Ei, Jacó, vai lá e acha uma esposa. Não casa com as mulheres daqui. Por quê? Porque o risco é alto. O risco de alguém, de eu e você, por exemplo, de nossos filhos se casar com uma pessoa que não tem os mesmos valores, que não tem as mesmas crenças. Felipe, você está falando que a gente tem que fazer um acampamento e vamos viver só nós juntos, que pensa todo mundo igual? Não estou falando isso. Mas se você não tem força para ir lá e influenciar, fica aqui no lugar seguro. Senão você vai ser atropelado. E a chance de quando você fechar o olho aqui, você está em um lugar indesejado é grande. Porque você se aventurou sem ter força para resistir. É por isso que tem gente que muitas vezes sai de um determinado trabalho, porque, cara, ali não é um lugar para mim. É por isso que a gente se esforça, muitas vezes, de colocar os nossos filhos em escolas cristãs. Por quê? Porque essas coisas a gente aprende coletivamente. Irmão. E Abraão entendeu isso. E uma das chaves para a gente conseguir resistir como estrangeiros numa cultura adversa, numa cultura diferente, uma das chaves é ter uma família forte. Olha só o que Deus falou para Abraão. Abre aí comigo. Gênesis 18, 19. Porque o escolhi para que ordene os seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que ele tem falado a seu respeito. Aqui o que a gente está vendo é uma condição. Abraão, você quer que aconteça com você o que Deus tem falado a seu respeito? Quero, Senhor. Tá bom. Duas coisas. Primeiro, ordene os seus filhos. E ele não para em ordene os seus filhos, ele diz, ordene a sua casa. Isso é uma condição para que o que eu disse a seu respeito se cumpra. Ordene os seus filhos, ordene a sua casa. Por quê? Porque estando num lugar, numa cultura diferente, numa cultura de valores invertidos, o que preserva cada um e guarda o coração de cada um é uma família forte, é uma casa forte. Porque a intenção, irmãos, a intenção do mundo, existe algo que chama cultura de massa. Sabe o que é cultura de massa? Todos os filmes, a maioria dos livros, a maioria das músicas, a maioria das peças no teatro, a maioria dos vídeos no YouTube, tudo isso tem um objetivo: formar as pessoas, formar o inconsciente das pessoas, formar a forma de pensar das pessoas. Doutrinar as massas.
a moldar você a uma forma de consumismo, a uma forma de imoralidade, de individualidade. E se tudo que você vê tem o objetivo de te fazer virar uma forma, como que você vai conseguir ser outra forma se tudo que você vê te induz para cá? Sendo intencional na sua família. O meu filho, o seu filho, os nossos filhos não podem assistir qualquer programa de televisão. A gente precisa zelar por isso. Eu e a Lídia, a gente deixou os meninos assistir no YouTube, e aí na época do carnaval, eles assistiam um desenho de um sapinho cheio de ferramenta. E aí, tá, tudo bem, sapinho, né? Não tem nada demais. Aí no carnaval, o sapinho tá em cima de um trio elétrico, com a bandeira do arco-íris, na minha casa, na sala da minha casa. E os meus filhos assim, ó, sendo doutrinados, assistindo. Oh, sapinho. No outro dia, eles estão no YouTube, estão assistindo um desenho de um carrinho assim, ó. É o carrinho de verdade, um carrinho de brinquedo, eles ficam filmando uma mão dirigindo o carrinho para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Aí, eu tô assistindo com eles, a Rose também tava. Aparece uma mão com a faca e faz assim no carrinho, como se estivesse tentando matar o outro carro. E aí o seu filho adota comportamentos que você não ensinou para ele e você pergunta: nossa, como foi que ele aprendeu isso? Na frente da TV, na sala da sua casa, debaixo do seu nariz, com todo o conforto do mundo? Nós somos responsáveis por filtrar aquilo que os nossos filhos veem. E aí você fala: tá bom, Felipe, mas os meus filhos, beleza, eles são pequenos, mas eu posso ver qualquer coisa. Afinal de contas, eu já sou adulto. Tá bom, viu? Eu li num livro: a exposição a conteúdos idiotas, bestas, infantis, vai fazer qualquer um ficar besta também. Aquilo que você vê todos os dias, aquilo que você dedica a sua atenção, é isso que vai moldar o seu caráter. Aí você está vendo filme, só adultério. Você está vendo série, é só mulher com mulher, homem com homem. Aí você está lendo livro, só mentiras. Você acha que você vai virar o quê? Mas existe um outro caminho. E se você dedicar os seus olhos e a sua atenção para aquilo que é bom? Porque a palavra vai dizer: se os olhos são bons, tudo é bom. E a primeira coisa, depois que Paulo fala, não amolde a esse século, é: transforme a sua maneira de pensar. Então são duas chaves. A primeira, não entre nessa forma. E a segunda, renove a sua mente. Renove a sua maneira de pensar para que você viva a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. E como é que se renova uma maneira de pensar? Paulo vai dizer: ei, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for de boa fama, seja isso a inspirar o seu pensamento. Agora você acorda todo dia de manhã e a primeira coisa que você faz, abrir o Instagram. Nossa, o que está acontecendo? Nossa, você viu o que é isso? Faz um exercício. Eu estou falando para mim também, tá? Eu estou falando para mim. Agora escolha um outro caminho. Acordou de manhã. Em vez de pegar o celular, pega isso aqui. Lê um provérbio. Faz isso 30 dias. E no começo você escreve quais são os pensamentos da sua mente. O que você pensa regularmente? E aí depois desses 30 dias, você anota. O que você pensa regularmente? Transformem-se pela renovação da sua forma de pensar. Para que vocês compreendam a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Abraão, Sara, Isaac eram uma família que viviam
numa cultura totalmente diferente. Mas eles mantiveram mesmo ali os seus princípios e viveram uma vida de fé. Essa é a primeira lição que eu queria tirar da história da vida de Abraão. A segunda lição é que Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. E daí você vai ver a história de Abraão. A primeira coisa que acontece, primeira vez que ele aparece, quando Deus o chama, ele chama, sai da sua terra e vai para um lugar. Vai para um lugar. Beleza. Agora a gente analisa essa decisão de forma muito superficial. Pensa bem, pensa nas consequências do que Deus está falando. Abraão não era um Zé Ninguém. Abraão não era um cara sem família. Abraão não era um cara que não tinha nada a perder, que quando vai para outro lugar está com a identidade no bolso e 30 contos no outro bolso. Abraão tinha posses. Abraão tinha segurança. O que Deus está falando? Ei, larga todo o conforto, toda a segurança que você tem e abrace uma insegurança completa, confiando numa palavra que eu disse, para que você viva a minha vontade. Seria fácil fazer isso? Isso mostra a fé de Abraão. Ele ouviu, e Abraão não é aquele cara que ouve e fala assim, nossa, eu vou orar de novo para ver se Deus confirma. Abraão ouve e faz. Ouve e faz. Deus diz, ele faz. Abraão, entrega teu filho. No outro dia de manhã, ele está indo com o filho dele. Esse é Abraão. E depois, irmão, quando Deus aparece para Abraão e lhe diz, ei Abraão, eu vou te dar um filho. Você sabe o que acontece com Sara, a esposa dele? Assim que Deus diz, Abraão, eu vou te dar um filho, Sara ri. Tipo assim, eu? E o Bruno bate aqui, será que parou? Abraão, Sara ri. Eu vou ter um filho? Como assim? Ela olha para si. Dois problemas grandes. Primeiro, a idade avançada. Segundo, era estéril. Dois fatores dificultadores. E ainda olha para o esposo dela, 100 anos. Impossível. Riu. E sabe qual que significa? Qual é o significado do nome Isaac? Isaac é ri, aquele que ri. Ri. Isaac é ri. E aí Deus fala para Abraão e Abraão também ri. E olha uma coisa interessante. Quando Deus falou com Sara, com Abraão e Sara riu, Sara duvidou. Vocês já pararam para pensar que mesmo assim, o nome de Sara está entre os heróis da fé? Como aquela que acreditou, que considerou que Deus poderia fazer? Mesmo rindo, Deus não tirou o nome dela dos heróis da fé. O que isso significa? Que eu e você, às vezes, também podemos rir. Pensar que é impossível. Eu e você também podemos, na hora, Deus fala um negócio, na hora você não tem jeito. Bruno, você vai dar aula lá em Harvard. Aí o Bruno, não tem jeito, Deus. Mas depois, o importante é a postura. Ela não continua rindo. E depois ela pensa, ei, Deus falou pra gente sair e a gente saiu. Ele falou que ia dar um lugar e deu. Tudo que ele falou até hoje, ele fez. Ele pode fazer também. E aí Abraão e Sara tiveram Isaac. E mais tarde Sara vai falar que Deus fez com que ela risse de verdade. E que todos os vizinhos que soubessem iam se alegrar com ela. Deus transformou o riso de incredulidade num riso de alegria. Isaac. Dos 3 patriarcas,
Abraão, Isaque e Jacó. Qual é o único que não teve o nome alterado? Isaque. Por quê? Porque o nome dele foi Deus quem deu, desde o início. Então ele não precisa mudar de nome. E aí depois, irmãos, essa história é muito maluca, porque depois que Abraão vive todas essas coisas, ele já teve o filho Ismael por meio de Agar, e agora ele tem Isaque. Quando Isaque é desmamado, sabe o que Abraão faz? Sara fica nervosa porque Ismael faz uma piada e manda Ismael embora. E Deus diz: ei, Abraão, não se preocupe, eu também vou cuidar de Ismael. E ele também vai ser um grande povo. Mas a minha promessa é por meio de Isaque. Então, Abraão despede Ismael e fica só com um filho, que é Isaque. E logo depois que Abraão traz a esperança toda para Isaque, Deus pede algo. Deus pede Isaque para Abraão. E Deus esperou Abraão dispensar Ismael e ter só Isaque. Quando ele não tinha plano B, quando ele estava só com o da promessa, Deus falou: ei, Abraão, me dá o teu filho. Vamos ler esse texto? Está em Gênesis 22, versículo 1 ao 3. O versículo 1 diz o seguinte: passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Irmãos, primeira coisa, Abraão já não tinha sido provado, não, gente? A fé dele já não tinha sido provada? Ele já não tinha saído sem saber para onde? Ele já não tinha crido e conseguido um filho já na velhice? Essa fé já não foi provada o suficiente? Vamos lá. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região do Moriá. Olha, irmãos, Deus não facilita Abraão. Toma o seu filho, o único filho, o filho que você ama. Deus está falando, é o único, é o amado, é esse que eu quero. E vai para a região do Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto num dos montes que eu indicar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, o seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. O que a gente aprende? Deus prova a Abraão no seu filho. Então, a prova, irmão, não é o tempo de espera até que se alcance uma promessa. Qual é a prova verdadeira? A prova é, depois que você recebeu a promessa, você consegue sacrificar a promessa? O que Abraão fez? Ele ouviu e no dia seguinte, ele pegou o jumento, pegou seu filho, pegou os seus servos e vambora. Vambora. Irmãos, o que Abraão faz aqui é um nível radical de obediência. É obediência completa. O que ele faz é o que o próprio Deus faz entregando o teu filho. Sabe o que a Bíblia diz em Romanos, quando está falando de Jesus? Aquele que não negou o seu próprio filho, não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Aplica isso a Abraão. Olha o que Deus pode falar para Abraão. Aquele que não me negou o seu filho, não me dará também todas as coisas? Depois que Abraão deu o filho, o que ele não daria? O filho, o único filho, o filho da promessa. Depois de entregar o seu próprio filho, ele entrega tudo. Esse é o teste da obediência completa, radical, louca de Abraão. E Abraão foi aprovado. A palavra diz que Abraão, olha só, Abraão ele não é um cara que se apega mais às circunstâncias. Em Hebreus a Bíblia vai dizer, Abraão considerou
que o Senhor poderia ressuscitar Isaac dos mortos. E figuradamente o recebeu dentre os mortos. Ele foi tão ousado que ele já estava pensando, ei, Deus me deu uma promessa. E ele disse que a promessa é por meio de Isaac. E se Deus me pediu Isaac, eu creio que o Deus que pede Isaac pode levantá-lo de novo. E ele obedeceu. Só que essa, irmão, é a perspectiva de Abraão. Vamos descer mais um pouquinho para a gente ler a perspectiva de Isaac. Versículo 6 do mesmo capítulo. Gênesis 22, versículo 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca a caminho, os dois juntos. Isaque disse a seu pai Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Irmãos, a Bíblia não é clara quanto à idade que Isaque tinha nessa ocasião, mas os estudiosos dizem que ele tinha por volta de 25 anos de idade. E um fato importante é que quem leva a madeira para o sacrifício é Isaque. Quem leva a faca para o sacrifício é Isaque. Isaque é mais forte, Abraão já é velho. Isaque que carrega. Agora eu te pergunto uma coisa. Que pai tem o coração do filho a tal ponto de que ele consegue levar o seu próprio filho para ser sacrificado voluntariamente num altar? Que pai tem essa influência toda no seu próprio filho? Abraão obedeceu a Deus, mas Isaque foi obediente e honrou até o último nível seu pai Abraão. Porque ele caminhou humildemente, levando a madeira nas costas e ali prefigurou o próprio Cristo, que anos depois caminharia com a cruz de madeira nas costas, rumo ao sacrifício. Esse é Isaque, o homem que cresceu sob a tutela de Abraão. O filho contra... Isaque é o filho contra a natureza. É o filho da graça. Mais tarde Paulo vai comparar como se Ismael fosse o filho da lei, Isaque é o filho da fé, o filho da graça. E esse filho foi muito fortemente influenciado pelo seu pai Abraão. Alguns detalhes sobre a vida de Isaque. Isaque, mesmo vivendo num tempo onde era lícito ter várias mulheres, ele escolheu ter uma só. Ele só se casou com Rebeca. Isaque era obediente e temente ao pai. Agora, numa sociedade onde todos pensam apenas em si, qual que é o maior sacrifício que alguém pode fazer? O sacrifício de si mesmo. Isaque teve disposição para sacrificar a si mesmo. Isaque era um homem de fé como seu pai. A Bíblia diz que a esposa dele também não podia ter filhos. E ele orou com fervor e ela engravidou de gêmeos. Isaque era um homem empreendedor e pacificador. Ele desentulhou os poços do pai, eles atrapalhavam ele desentulhou de novo. E ele fez isso diversas vezes. E quando o povo que mandou ele embora, quando Abimeleque, que tinha despedido ele, mandado ele embora, e sido hostil com ele, voltou até ele para pedir uma aliança, ele deu o braço a torcer e fez uma aliança com ele. Ele não era orgulhoso. Ele era um homem de paz, ele era um pacificador. Ele foi obediente até o fim. Ele era um pai amoroso. Ele cuidou dos seus filhos com amor. A palavra diz que quando ele vai abençoar, eu achei bonito, ele vai abençoar Esaú. Na verdade, ele está abençoando Isaque, achando que é Esaú.
E quando ele vai abençoar Esaú, Jacó, desculpa. Quando ele vai abençoar Jacó, achando que é Esaú, ele sente o cheiro do filho e fala: o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que Deus abençoou. Ele é um pai que fala com os seus filhos aquilo que sente. É um pai amoroso. Ele é um pai apostólico. A Bíblia diz que ele está entre os heróis da fé porque ele abençoou os seus filhos concernente ao futuro. E a gente tende a pensar em Jacó como um traidor, né? Porque Jacó enganou Esaú para pegar a bênção de Isaac. E Isaac, de fato, abençoou Jacó, achando que estava abençoando Esaú. Mas depois chegou Esaú. E Esaú fala: pai, pelo amor de Deus, me abençoa. Você abençoou o filho errado. E o que Isaac fala? Não tem como. Eu já o abençoei. A minha palavra já foi dita. Só que a gente esquece que Esaú, a palavra de Deus, antes mesmo de eles nascerem, já tinha dito que o mais novo dominaria sobre o mais velho. E que por um prato de lentilhas a palavra vai dizer que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. E depois de abençoar Jacó, achando que é Esaú, Isaac não volta atrás. Ele abençoa Esaú com outra bênção, e depois ele abençoa Jacó de novo, enviando ele para outra terra, para que ele casasse com uma mulher que de fato era do povo dele. E para finalizar, irmãos, eu quero destacar uma característica tanto de Abraão quanto de Isaac. A palavra de Deus em Hebreus vai dizer que Abraão, Isaac e Jacó moravam em tendas. Eles moravam em tendas. A casa deles era provisória. Eles eram direcionados por Deus. Ei, hoje você está aqui, vai para lá. Isso aconteceu também com Isaac. Isaac, sai daqui, vai para lá. E eles habitavam em tendas. Só que em todos os lugares, eles construíam altares. E os altares, eles não eram móveis. Os altares eram fixos. As tendas eram de lona. E os altares eram de pedra. As tendas nós levamos. O altar não. A gente constrói aqui um altar. Aí Deus nos leva para outro lugar. Aí a gente constrói outro altar. Aí Deus se revela a mim aqui num sonho. E eu construo mais um altar. Isso diz muito de como nós temos construído a nossa vida. Aqueles que não se veem como estrangeiros, eles querem ter casas de pedra. A casa, aquilo que traz segurança, é de pedra e não de lona. E o altar? Não, o altar pode ser de lona. Quando a gente não se vê como de fato um estrangeiro, é assim que a gente vive, invertendo. Vocês lembram no Monte da Transfiguração? Quando acontece a transfiguração, está ali Jesus, Elias e Moisés. O que Pedro fala? Ei, vamos construir uma tenda. E ali não era o momento de construir uma tenda. Era o momento de fazer um altar. Paulo vai comparar a nossa vida aqui nesse corpo físico como um tabernáculo. Um tabernáculo é uma tenda, irmãos. A gente não pode deixar de lembrar que a gente é transitório, que a gente é pequeno demais, que a gente é passageiro, efêmero, fugaz. A vida é como um sopro. E daí nós gastamos toda a nossa força construindo uma casa de pedras. Empenhando toda a nossa força em construir algo que nos dê segurança, que nos faça estáveis, em construir uma estrutura que de fato nos seja confortável, quando a gente devia estar empenhando a nossa força para construir algo eterno, um altar ao Senhor. A revelação de Deus para nós, ela não é passageira, ela é eterna. A palavra vai dizer que a oferta de
Abel fala até hoje. Ele fez uma oferta há quantos mil anos atrás? Há 5, 10, não sei quantos mil anos atrás, mas a oferta dele fala até hoje diante de Deus. Porque aquilo que ele tinha de vigor, ele usou não para construir algo para o seu benefício, mas para construir um altar. E sabe o que é bonito, irmãos? Você pode construir um altar hoje e daqui a pouco seu filho se encontrar com Deus no altar que você construiu. Você pode fazer uma oferta hoje e daqui a um tempo essa semente encontrar seu filho. Olha só, quando aquela mulher está no poço com Jesus, Jesus está falando com a mulher samaritana e ela diz: esse não é o poço do nosso pai Jacó? Mas há quantos anos Jacó morreu? Mas esse poço é do pai Jacó. Ele construiu algo que abençoou a sua geração há quantos anos depois? Os peregrinos, os estrangeiros, não estão comprometidos com aquilo que nos traz só segurança e conforto aqui. A gente está comprometido com a construção dessa igreja, porque é aqui que os nossos filhos congregarão. A gente está comprometido com o reino de Deus aqui nessa terra, porque é nessa terra que nossos filhos viverão. Por que Deus se revela como Deus de Abraão, e Deus de Isaac e Deus de Jacó? E ele pode se apresentar a Isaac falando: ei, Isaac, eu sou o Deus do seu pai Abraão. E se Deus chegar no seu filho e falar: ei, eu sou o Deus do seu pai Diego, seu filho vai honrar esse Deus? Eu sou o Deus do seu pai Maurício, Amanda. O que isso traz de significado para os seus filhos, para os meus filhos, para aqueles que estão perto de nós? Deus pode se revelar para alguém do seu trabalho dizendo: ei, eu sou o Deus do Paulo, eu sou o Deus do André. É isso que o nosso altar representa de significado. Quando construímos um altar como testemunha daquilo que vivemos com Deus, Deus pode se aproveitar disso para se revelar à nossa posteridade. Isso é uma das grandes virtudes da família de Abraão. É uma promessa que é dada para o avô e que ela passa íntegra para o filho e que ela chega íntegra aos netos. Se Isaac não é um homem de Deus, corre o risco de Deus ser o Deus de Abraão e não ser o Deus de Isaac e se perder Jacó. Mas a promessa foi passada de geração em geração. Talvez Isaac perguntava: pai, por que a gente vive em tendas e todo mundo vive em casas? Ei, meu filho, porque a nossa terra não é aqui. Meu filho, a nossa terra é lá. É por isso que aqui a nossa família é diferente. É por isso que aqui a gente vive como estrangeiros. Mas quando a gente chegar lá, meu filho, você vai estar em casa. Amém? É isso que eu queria contribuir, irmãos, nessa manhã. Queria orar para que Deus usasse essa palavra para, de fato, mudar a nossa maneira de pensar. Para que o Senhor renovasse, de fato, nossa forma de pensar nessa manhã. A gente vive numa cultura, irmãos, onde a fé tem cada vez diminuído. Antes a gente tinha a impressão de que a gente era a maioria. Não, a maioria das pessoas são cristãs. E podem até ser nominalmente. Mas e na prática, quantos são os que honram a Deus? Talvez não sejamos mais maioria. Precisamos ser intencionais, irmãos. Intencionais em inculcar os nossos filhos, intencionais em compreendermos quem Deus é, intencionais em viver de forma completamente diferente ao padrão do mundo. Porque é a palavra do Senhor que diz no livro de Romanos: não se amolde ao padrão deste século, mas transforme-se
pela renovação do entendimento de vocês, a fim de que vivam a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Senhor, nessa manhã nós te damos graças pela sua palavra, Pai. Nós glorificamos, exaltamos, engrandecemos o seu nome. Nós queremos construir um altar, Senhor. Nós queremos construir um altar de adoração ao Senhor. Nós queremos construir um altar, Pai, um lugar onde o Senhor é honrado, um lugar onde nós sacrificamos aquilo que é necessário, Pai. Um lugar onde nós obedecemos ao Senhor, conforme teu servo Abraão, sem questionar, Pai. Oh, Senhor, nos ajude a viver pela fé, Deus. Tua palavra diz que o justo, ele viveria pela fé. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Não nos deixe nos amoldar a este século. Não nos deixe sermos iguais, Pai. Não nos deixe não fazer a diferença nenhuma. E nos ajude, Senhor, a sermos de fato sal e luz. Tira a hipocrisia do nosso coração, Deus. Tira a hipocrisia dos nossos lábios. Em determinado momento, o Senhor repreende o povo dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Oh, Pai, que o nosso coração não esteja distante. Em nome de Jesus.